E pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês e hoje eu quero falar sobre o custo de seguir a Jesus. Sabe, a gente vive hoje num país onde uma grande porcentagem é cristã, uma grande taxa de pessoas são e dizem serem cristãs, dizem ser evangélicas, mas eu acho tão estranho que nós não temos visto uma transformação, uma mudança nas nossas vidas, porque hoje se tornar evangélico se tornou algo cômodo. Hoje ser cristão, hoje ser evangélico não é um problema que a igreja antiga sofria. A gente não sofre mais perseguições como a igreja antiga, a gente não sofre mais retaliações, ataques. Claro que uma vez ou outra acontecem alguns ataques, mas hoje é muito mais difícil. Antigamente, ser cristão, você era taxado, as pessoas zoavam com você, as pessoas riam da sua cara. Hoje ser cristão tá no hype, hoje você tem vários amigos cristãos, você pode ser um amigo cristão. O que eu quero trazer hoje para vocês? A vida com Deus, a nossa vida com Cristo, ela tem um custo. A nossa vida com Deus não é uma vida onde tudo é mil maravilhas. E pode parecer que eu quero que a sua vida seja ruim, mas é que, meu irmão, se você não renunciou nada na sua vida, se você não deixou nada para trás desde o momento que você encontrou Jesus, então você não encontrou Jesus certo. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos alguém que é santo, nós encontramos um Deus que é santo. E se Ele é santo, nós reconhecemos a santidade dele, nós precisamos entender que nós precisamos nos santificar para nos chegarmos até Ele. E a santificação vai muito além de orar, vai muito além de jejuar, vai muito além de ler a palavra. A santificação também é renunciar coisas nas nossas vidas que nós achamos que são boas. É você renunciar aquelas suas amizades, é você renunciar ao seu relacionamento, é você renunciar ao seu trabalho, sua faculdade. Coisas que podem parecer boas, mas que vão nos levar a um fim trágico. O próprio Jesus, ele vai trazer para nós uma palavra e ele vai dizer que seguir ele tem um custo. Ele mesmo diz que um engenheiro ele não pode edificar uma casa sem antes sentar e ver como ele vai construir ela. Você, antes de construir uma casa, você planeja a construção, você pesquisa os materiais que você precisa ter. Você plana o terreno, você cuida, você finca as estacas, você planeja para então começar a obra. E Jesus está falando exatamente isso, meu amigo. Ele diz assim, vou parafrasear o que Jesus disse. Se você quer me seguir, amém. Mas você precisa calcular os custos que isso vai ter. Porque me seguir, tem um custo. E ele mesmo diz o custo. Aquele que quiser vir até mim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é um sinal de renúncia. A cruz é um sinal de sofrimento para nós. Mas também é um sinal de vida. Existe esse paradoxo da cruz que é morte e vida. E se nós não morrermos, nós não teremos vida. Se nós não matarmos as nossas vontades, se nós não renunciarmos aquilo que nós temos em nossos corações, nós nunca vamos encontrar o Senhor, porque nós nunca teremos uma cruz para carregar. A cruz é sofrimento, a cruz é renúncia. Eu não estou falando aqui para te dizer, para te desmotivar, falando que o Evangelho é só tristeza, é só dor, é só sofrimento. Não quer dizer isso. Mas eu estou falando para você que se você não renunciou nada na sua vida, se você não deixou nada por causa de Cristo, então alguma coisa não está certa. E eu te digo, eu já deixei muitas coisas por causa de Cristo. Eu já deixei amizades por causa de Cristo. Eu já deixei de ler coisas, de ouvir músicas por causa de Cristo. E você pode pensar que isso é pequeno, mas meu amigo, isso vai mudar a sua vida. Eu uma vez vi um estudo que dizia que a música, ela molda a forma como nós vemos o mundo. Então se você fica ouvindo aquele teu sertanejo que só fala de traição, eu sinto muito pra você, mas aquilo vai te afetar uma hora ou outra. Se você só escuta música triste, aquilo vai te trazer solidão, vai te trazer depressão. Assim como se você escutar uma música alegre, você vai ficar mais alegre. Mas o ponto é que as coisas em nossa vida, elas de alguma forma vão afetar nós, certo? E se nós queremos que isso não nos afete, nós precisamos parar e analisar e renunciar a algumas coisas. Nós precisamos entender que seguir Jesus tem um custo.
que seguir Jesus é muito mais do que um hype, é muito mais do que uma conferência, é muito mais do que um encontro de sábado, é muito mais do que eu simplesmente ir para a igreja e cantar e tocar porque eu sei fazer isso, porque é um dom que Deus me deu. É muito mais do que eu ir para uma conferência e lá ouvir grandes pastores falando, ouvir grandes pregadores anunciando as boas novas. É muito mais do que eu sentir um arrepio na espinha, é muito mais do que eu sentir um toque. Jesus, ele nos chama para um evangelho de renúncia. Então, se você tem encontrado o Senhor, mas Ele não fez você renunciar a nada, então você não encontrou Deus. Pode parecer meio pesado isso, mas meu irmão, seguir a Jesus tem um preço. Seguir Jesus não é modinha. Seguir Jesus não é uma coisa que eu faço agora e depois, se eu quiser, eu deixo de fazer. Não é você ler um livro Café com Deus que vai te tornar cristão. Não é você ler um livro de um teólogo que vai te tornar cristão. Mas é a vida diária, todos os dias. Eu deixo de viver para mim mesmo para viver para Jesus. Eu deixo de fazer as minhas vontades para fazer as vontades do Senhor. Eu deixo de fazer os meus prazeres, de fazer aquilo que me agrada para agradar o Senhor. Eu te digo que uma das formas de você mais ser satisfeito é estando no Senhor. A gente criou uma cultura de que nós precisamos fazer algo para o Senhor, fazer canções, fazer palavras, fazer pregações, fazer púlpitos bonitos, fazer artes bonitas, quando na verdade o Senhor nos chama para ser o templo do Espírito Santo, para ser um lugar da sua habitação. Mas para que nós venhamos nos tornar esse lugar, para que nós venhamos nos tornar um lugar onde o Espírito Santo vai habitar, nós precisamos renunciar. O Espírito Santo não vai entrar em qualquer templo, o Espírito Santo não vai ficar em qualquer lugar. O Espírito Santo vai ficar num altar que foi preparado para Ele, que foi santificado para Ele. Então, meu irmão, se você não gasta sua vida se santificando, se você não passa tempo lendo as Escrituras, não passa tempo orando com o Senhor, como você espera se tornar o templo do Espírito Santo? Como você espera dizer que é um discípulo de Deus se você não deixou de pecar? Se você não renunciou às suas vontades? Se você continua caindo no mesmo pecado? Continua nos mesmos erros, nas mesmas falhas? Continua com aquele relacionamento tóxico? Continua errando, pecando? Nós precisamos entender que Jesus, Ele veio para morrer. Ele não veio para viver. Jesus, Ele veio até a terra sabendo que ia morrer. E nós precisamos entender que se nós estamos aqui, nós temos que ter a consciência de que nós também viemos aqui para morrer. Mas a própria palavra de Deus diz que se nós morreremos com Ele nós também viveremos. Para que nós venhamos viver de fato com Jesus, nós precisamos tomar a nossa cruz. Nós precisamos sofrer as dores assim como Cristo sofreu, renunciar assim como Ele renunciou. Veja bem, no deserto, o diabo tentava ele de todas as formas, dizendo a ele que daria o mundo, que daria as nações, que daria pão, que daria vinho, que daria muitas coisas, mas ele renunciou. O Senhor podia ter aceitado todas essas coisas, mas ele escolheu renunciar a estas coisas. Porque se ele não renunciasse, a vontade do Pai não seria feita. Mas ele prefere fazer a vontade do Pai. Ele prefere obedecer o Pai. E assim como eu, assim como você, que essa seja a nossa vontade, que esse seja o nosso desejo, de obedecer o Pai, de servir ao Pai. Seguir Jesus tem um preço. Não é fácil. Ele mesmo disse que não seria fácil. Muitos cristãos, eles enfeitam o Evangelho, eles enfeitam falando que é mil maravilhas, que é muito bonito. Sabe, aqueles falsos profetas que falam que a vida com Deus é só bênçãos, é só alegria, é só prosperidade. Meu irmão, eu tô aqui para falar que não é. Você vai passar por lutas, você vai passar por dores. Deus não vai ouvir todas as suas orações. Deus não vai ouvir tudo aquilo que você fala. Eu não estou falando que Ele não vai ouvir, mas eu não estou falando que toda oração que você pedir para Ele vai te dar aquilo que você pediu. Nem toda oração por cura, Ele vai dar a cura. Nem toda oração por um milagre, Ele vai dar um milagre. Porque é dessa forma que Ele nos molda. Eu tenho lido Salmos e Davi é muito enfático nisso. Mesmo passando por diversas aflições e tribulações, ele entende que isso é necessário para o desenvolvimento da vida dele. Ele entende que as tribulações são necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento.
As lutas vêm porque o Senhor, Ele quer nos moldar através delas. Assim como foi com Jó. Assim como foi com Davi, que foi perseguido por anos por Saul. Mas durante toda aquela perseguição, durante todo aquele ataque de Saul contra Davi, o Senhor estava moldando o caráter de Davi. Estava moldando o seu filho, Ele estava moldando o seu rei. Talvez você esteja passando por muitas lutas, por muitas dificuldades, porque você escolheu de fato seguir a Jesus e não seguir um Deus que todos os outros estão seguindo, que só diz que você deve seguir Ele e postar coisas no Instagram, postar coisas nos stories. Não. Deus é muito mais do que isso. A vida cristã é muito mais do que isso. Nós precisamos voltar aos fundamentos da palavra, voltar aos fundamentos do Evangelho, de entender que a cruz é tudo, de entender que os cristãos vão passar por aflições. Não é porque a gente está no século XXI, onde tudo é legal, onde tudo é bonito, que nós não vamos sofrer, irmão. Nós vamos sofrer. Mas nós sabemos que depois desse sofrimento, que depois dessa morte, nós encontraremos vida com Jesus. Nós encontraremos salvação, paz, alegria. Porque Ele declara em Apocalipse 22, nunca mais haverá dor, pois no trono o Cordeiro está. E nós esperamos por esse dia. Seguir a Jesus tem um custo, mas não seguir vai custar muito mais, a sua vida. Então você escolhe. Você escolhe morrer para Jesus e ter vida com Ele, ou você escolhe viver a sua vida e morrer. Eu já fiz a minha escolha. E você? Se esse vídeo te abençoa, eu peço para que você deixe o like, se inscreva no canal e que de alguma forma isso possa estar te abençoando, amém? Compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família e compartilha com aquele amigo que precisa ouvir, talvez. Talvez você que está assistindo esse vídeo precisa ouvir isso. Seguir Jesus tem um custo. Se você ainda não renunciou, renuncie, porque é pior você continuar a sua vida assim do que renunciar às suas vontades e perder a sua vida. Amém? Deus abençoe, se inscreva no canal, ative as notificações. É isso, valeu, falou. Tchau, tchau. Tamo junto.